Hoje nós vamos falar a respeito de como ser guiado pelo Espírito Santo. E essa é uma necessidade dentro de cada um de nós. Nós precisamos literalmente entender que não existe como viver ou não existe como tomar decisões na vida segundo a vontade de Deus sem que nós venhamos ser direcionados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se interessa a você, fique conosco. Em João capítulo de número 14, do versículo 23 em diante, está escrito assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A primeira coisa que nós precisamos entender e discernir é que uma pessoa que deseja ser direcionada pelo Espírito Santo, ela ama a palavra de Deus. Ela sabe que ali existe palavra de vida eterna, ela sabe que ali existe revelações profundas que a levam a crescer e se desenvolver segundo aquilo que é a vontade de Deus. Só que existe uma promessa aqui. Jesus diz que quando você ama a sua palavra, o Pai e Ele virão e fará morada em nós. Ou seja, eles farão morada em nós e passarão a viver em nós por meio do Espírito Santo. Olha o privilégio que nós temos de entender que o Senhor Jesus e a pessoa de Deus estará morando em você através do Espírito Santo. E daí parte o direcionamento do Espírito Santo. Quando eu estou disposto a ser direcionado, a viver segundo a vontade dEle, a fazer aquilo que o agrada, literalmente eu preciso ter o meu coração voltado para fazer aquilo que agrada a vontade de Deus por meio da sua palavra. Versículo de número 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Agora preste atenção na promessa, versículo de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Talvez hoje você busque um direcionamento com o Espírito Santo e tenha dificuldade, porque muitas das vezes nós estamos esbarrando nas próprias vontades e naquilo que nós chamamos de voz, ou seja, quando você acredita não estar ouvindo a voz do Espírito, você acredita que Deus não está falando com você. Isso não é verdade. Muitas das vezes a minha alma, o meu interior, ele está tão bagunçado que eu não consigo discernir que o Espírito de Deus está falando. Porque se a Bíblia me promete que o Pai e Jesus fará morada em mim, se eu literalmente amar a sua palavra, então através do Espírito Santo eu vou poder ouvir a voz de Deus, eu vou poder ser direcionado por Ele em todas as minhas decisões. Mas quando o nosso interior, quando a sua alma, quando o seu coração está literalmente ocupado e preocupado demais com tantas coisas, isso se torna difícil. Mas Ele vai continuar falando. Continuando o versículo: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é uma promessa incrível, porque se eu estou literalmente disposto a ser direcionado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que eu preciso entender é que Ele irá falar comigo. Só que os meus ouvidos precisam estar atentos à voz dEle. Eu preciso discernir que não é apenas nas grandes coisas em que o Espírito Santo irá falar comigo, mas são em pequenos detalhes, na roupa que você veste, na comida que você come, na bebida, no alimento, no lazer, em todas as coisas que você faz, o Espírito quer te direcionar. Ele quer direcionar a mim e a você para que nós possamos ganhar estrutura espiritualmente e assim sermos levados a uma nova estatura, uma estatura de varão perfeito, uma estatura de filho, uma estatura literalmente onde o que importa é eu ser direcionado por Ele segundo aquilo que Ele tem para mim, porque afinal de contas, a vontade de Jesus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando eu ando segundo as minhas próprias vontades, os meus próprios preceitos e conceitos, eu literalmente tomo decisões segundo aquilo que está dentro do meu coração. E os conceitos que muitas das vezes são inseridos dentro de nós quando somos crianças, adolescentes, aquilo que nossos pais nos ensinam, nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós estamos tão habituados a sermos guiados por nós mesmos. Afinal de contas, esse foi o ensino que nós recebemos, que para sermos guiados nós precisamos tomar uma decisão pelaquilo que é o melhor, mas nem sempre aquilo que é o melhor para nós é o melhor para Deus. Quando você vai fazer um estudo da raiz etimológica dessa palavra, atemorize, é um incrível que ela traz um sentido no original que muitas das vezes é o maior problema das pessoas em serem direcionadas pelo Espírito Santo. Primeiro você começa a entender que a raiz dessa palavra, ela traz um sentido de medo,
traz o sentido de ser envolvido, traz o sentido de literalmente vergonha, temor, traz o sentido de covardia. Você já percebe que a Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia e nem de medo, porque afinal de contas o medo é um principado. E quanto mais nos aprofundamos na etimologia da palavra atemorize, literalmente nós começamos a chegar a um ponto de entender que a raiz dela, a origem dessa palavra é implicar, e esse implicar é ser envolvido, é ser envolto, é como um polvo que envolve algo. É como se o pavor e o medo envolvesse uma pessoa para que ela não conseguisse ouvir a voz de Jesus e literalmente ser guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Literalmente, uma das armas e uma das ações do diabo é impedir as pessoas de ouvirem a voz do Espírito Santo. Porque se elas ouvem a voz do Espírito de Deus, elas serão direcionadas para viverem segundo a vontade de Deus. E o diabo está lutando todos os momentos para paralisar a minha e a sua vida, para que nós não venhamos ser direcionados por ele. É tempo de literalmente você entender. Quem te chamou está te convidando também a viver uma vida de forma contínua, aonde a vontade dele precisa prevalecer sobre a minha vida, não por imposição, mas porque no relacionamento você se entrega, no relacionamento você ouve, no relacionamento você se comunica, no relacionamento você tem poder de falar. E no relacionamento com Deus, nós podemos perguntar, nós podemos buscar nele conselhos, nós podemos tirar dúvidas, nós precisamos ouvir, nós temos o direito, literalmente, de entender que ele é uma pessoa e é uma pessoa que está disposta a nos direcionar todos os dias da nossa vida. É tempo do nosso coração se comportar como um coração que deseja agradar a Deus em todas as nossas atitudes. Busque ouvir a Deus e não seja atemorizado, literalmente, pelo mundo, pelo cotidiano, pelas coisas que estão ao seu redor. Confie, tenha fé, deixe o seu coração se voltar para Deus, literalmente, porque Ele hoje quer falar com você. Hoje Ele quer direcionar você para que você possa viver algo incrível e poderoso nessa terra, que literalmente só pode existir através do relacionamento com Deus. Que Deus possa te abençoar. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deus te abençoe.